Imagine isso. Um dia comum, um lugar familiar. Você está sentado em um café, rodeado pelo som de xícaras tilintando, vozes baixas, o aroma acolhedor de café fresco. Tudo parece normal, até que não é mais. Agora pense em algo simples que todos fazemos. Olhar para alguém sentado no canto de uma sala. Um estranho. Um rosto que você nunca viu antes, mas que parece fora do lugar. E então, esse simples olhar muda tudo. Foi exatamente assim que começou para Júlia. O que parecia ser apenas mais uma tarde normal no café se transformou em algo que ela jamais poderia imaginar. Mas o mais assustador, ela não está sozinha. Outros também viram, outros ouviram, e agora, talvez seja a sua vez. Você está preparado para descobrir o que acontece quando olhamos para o que não deveríamos? Bem-vindo à história de terror que vai fazer você pensar 2 vezes antes de olhar para o canto de um café outra vez. O estranho no café. Era uma tarde comum de sexta-feira. O céu estava cinzento, mas não ameaçava chuva. Júlia havia acabado de sair do trabalho e decidiu parar em um café no centro da cidade para relaxar antes de encarar o trânsito caótico. Era um lugar aconchegante, com mesas de madeira rústicas, luzes amareladas e o aroma de café recém-passado misturado ao doce das tortas expostas no balcão. Ela pediu um cappuccino e sentou-se próxima à janela, onde podia observar os pedestres apressados e os carros que passavam. Enquanto folheava o menu, uma figura chamou sua atenção. Um homem estava sentado em um canto escuro do café, aparentemente sozinho. Ele usava um casaco pesado, mesmo que a temperatura não justificasse. Seu rosto era parcialmente oculto por um chapéu de aba larga. Havia algo estranho nele. Ele não olhava para o celular, nem para ninguém. Apenas encarava uma xícara de café à sua frente, imóvel, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Júlia tentou ignorar, mas a sensação de que ele a observava não desaparecia. Ela decidiu disfarçar e pegou o celular para se distrair. Minutos depois, quando olhou novamente, o homem não estava mais lá. Sua mesa, entretanto, ainda tinha a xícara, e ao lado dela, um pedaço de papel dobrado. Curiosa, e talvez um pouco inquieta, Júlia não resistiu. Levantou-se, caminhou até a mesa dele e pegou o papel. Estava escrito em letras trêmulas: "Você vai ouvir o som às 19h23. Não responda, não olhe." Ela riu, nervosa. Parecia uma brincadeira de mau gosto, algo deixado para assustar alguém desavisado. Dobrou o papel e voltou para sua mesa, tentando ignorar o calafrio que subia pela espinha. Quando olhou o relógio, eram 19h17. 6 minutos depois, o café parecia estranhamente silencioso, mesmo com o burburinho habitual. Júlia começou a sentir-se desconfortável, como se todos os olhares estivessem sobre ela. E então aconteceu. Um som baixo, quase imperceptível no início, começou a preencher o ambiente. Era um murmúrio, seguido de um assobio grave e contínuo. Júlia olhou ao redor, mas ninguém parecia reagir. Os clientes continuavam conversando como se nada estivesse acontecendo. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação. O som foi ficando mais alto, mais próximo, mais perturbador. Era como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido, embora não houvesse ninguém por perto. A sensação era sufocante. Ela queria olhar, queria entender, mas a mensagem no papel ecoava em sua mente. Não responda, não olhe. Júlia agarrou sua bolsa e saiu às pressas do café. O som parecia segui-la pelas ruas. Ela tentou apressar o passo, mas o murmúrio se transformou em gritos abafados, vozes que falavam palavras desconexas, idiomas que ela não compreendia. Era como se houvesse algo ao seu redor, algo que ela não podia ver. Ao chegar em casa, trancou a porta, apagou as luzes e se encolheu no sofá, tentando silenciar os gritos que agora ressoavam em sua cabeça. De repente, o som parou.
O silêncio foi quase mais aterrorizante do que o barulho. Júlia abriu os olhos aliviada, mas então sentiu um peso na sala, uma presença. Não precisou olhar para saber que não estava sozinha. Uma voz baixa, gutural, ecoou ao seu lado. Você olhou. O grito de Júlia foi engolido pela escuridão, e ninguém jamais a viu novamente. Dias se passaram desde o desaparecimento de Júlia, e sua ausência começou a gerar inquietação entre seus colegas de trabalho e amigos mais próximos. A polícia foi chamada, mas nenhuma pista foi encontrada. Seu apartamento estava trancado por dentro e não havia sinais de luta ou invasão. Apenas uma coisa chamou a atenção dos investigadores. Sobre a mesa da sala, havia um pedaço de papel com a mesma mensagem que Júlia havia encontrado no café. Você vai ouvir o som às 19h23. Não responda. Não olhe. Enquanto isso, o café onde tudo começou continuava funcionando normalmente. Ninguém sabia que aquele era o ponto de partida para algo muito mais sombrio. No entanto, algumas pessoas começaram a notar coisas estranhas. Relatos de clientes que saíam do café dizendo ter visto algo pelo canto do olho começaram a surgir. Não sabiam descrever o que era, mas todos relatavam a mesma sensação: um frio intenso e uma presença opressiva. Foi então que Lucas, um dos amigos mais próximos de Júlia, decidiu investigar. Ele não conseguia aceitar que sua amiga simplesmente tivesse desaparecido sem deixar rastro. Lucas era cético por natureza e acreditava que havia uma explicação lógica para tudo. Decidiu ir ao café naquela mesma sexta-feira, exatamente no horário em que Júlia costumava ir. Ao entrar, tudo parecia normal. O aroma de café, as conversas baixas, os clientes distraídos com seus celulares. Mas, assim como Júlia, Lucas também percebeu uma figura peculiar, sentada no canto escuro do café. Era o mesmo homem com o casaco pesado e o chapéu de aba larga. Ele parecia não se encaixar no ambiente, como uma pintura deslocada em uma galeria. Lucas sentiu um calafrio, mas não desviou o olhar. Decidiu que se aquele homem tivesse algo a ver com o desaparecimento de Júlia, ele iria confrontá-lo. Pegou seu café, respirou fundo e caminhou até a mesa do estranho. Com licença, disse Lucas, tentando soar confiante. Posso me sentar? O homem não respondeu imediatamente. Apenas ergueu a cabeça lentamente, revelando um rosto que parecia errado. Não havia nada particularmente anormal nele, mas seus olhos tinham uma profundidade quase sobrenatural, como se escondessem algo impossível de compreender. Ele fez um gesto vago, indicando que Lucas podia sentar. Eu sei que isso vai soar estranho, começou Lucas, mas uma amiga minha desapareceu depois de vir aqui, e acho que você pode saber de alguma coisa. O homem sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Era um sorriso que parecia carregar segredos que ninguém deveria conhecer. Tudo tem um preço, jovem, disse o homem, com uma voz grave e arrastada. Você está disposto a pagar para saber a verdade? Lucas hesitou. Algo no tom daquele homem o fez sentir que essa não era uma simples conversa, mas ele estava determinado. Sim, quero saber o que aconteceu com Júlia. O homem inclinou-se para a frente e Lucas sentiu um cheiro estranho, como de terra molhada misturada com algo metálico. Então ouça, disse o homem, enquanto deslizava um papel dobrado pela mesa. Mas lembre-se, não olhe para trás. Lucas pegou o papel com mãos trêmulas e desdobrou. A mensagem era familiar. Você vai ouvir o som às 19h23. Não responda, não olhe. Ele levantou os olhos, mas o homem já não estava mais lá. Em pânico, Lucas olhou ao redor do café, mas ninguém parecia ter notado o desaparecimento repentino. Ele saiu às pressas, com o papel apertado entre os dedos, sentindo o coração disparar. Eram 19h18. Ao caminhar pelas ruas escuras de volta para casa, Lucas começou a ouvir.
Primeiro, era um som distante, um assobio baixo. Depois, vinham as vozes, as mesmas que Júlia tinha ouvido. Ele tentou ignorar, mas as vozes ficaram mais altas, mais insistentes. Elas pareciam saber coisas sobre ele, sussurrando segredos que ele nunca havia contado a ninguém. Lucas apertou o passo, lutando contra o impulso de olhar para trás. Ele sabia que não podia, mas a curiosidade era avassaladora. As vozes chamavam seu nome agora, em um coro assustador. Finalmente, ele chegou em casa e trancou a porta, tentando recuperar o fôlego. Mas o som continuava. Ele fechou os olhos, cobrindo os ouvidos, enquanto as vozes se transformavam em gritos. De repente, tudo ficou em silêncio. Lucas abriu os olhos, aliviado. Mas o alívio durou pouco. Em seu reflexo na janela, ele viu algo. Não estava sozinho. E então, a voz voltou, suave, próxima, quase um sussurro. Você olhou. O grito de Lucas ecoou pelo pequeno apartamento antes de ser engolido por um silêncio denso e sufocante. Ele girou rapidamente, com os olhos arregalados e a respiração acelerada. Não havia nada. Apenas o vazio do quarto iluminado pela luz fraca do poste na rua. Mas ele sabia. Algo estava ali, mesmo que não pudesse ver. Suas mãos tremiam enquanto puxava as cortinas para cobrir a janela. Precisava afastar o reflexo. Precisava impedir que aquilo o encarasse novamente. No entanto, o som, aquele murmúrio sutil, quase imperceptível, ainda persistia. Agora parecia estar vindo de dentro de sua cabeça, deslizando entre pensamentos como uma serpente. Lucas tentou se concentrar. Pegou o papel que havia recebido no café e olhou para a mensagem mais uma vez. As palavras pareciam vibrar, como se tivessem vida própria. Você vai ouvir o som às 19h23. Não responda. Não olhe. Ele desobedeceu. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. Ele se lançou sobre o aparelho como se fosse uma boia salva-vidas. Alô? Sua voz estava entrecortada. Do outro lado, o silêncio se prolongou. Então, uma voz grave e arrastada falou. Eu avisei. Lucas jogou o telefone no chão, o coração batendo tão forte que parecia que sairia do peito. Aquela voz era a mesma do homem no café. Era impossível, mas era real. De repente, todas as luzes do apartamento piscavam freneticamente. O ar ficou denso, pesado, como se uma presença invisível tomasse conta de cada canto. Ele sentiu algo frio tocar sua nuca, um sopro gélido que o fez estremecer. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, recuando até colidir com a parede. Uma batida ressoou na porta do apartamento. 3 pancadas secas e precisas. Lucas congelou. Quem poderia ser aquela hora? Ele não tinha coragem de verificar. Mas a batida se repetiu, mais forte, mais insistente. Lucas, chamou uma voz feminina do outro lado da porta. Sou eu. Júlia, abre a porta. Seu corpo inteiro gelou. A voz era dela, mas algo soava errado. A entonação não era natural. Era como se alguém estivesse imitando sua amiga. Júlia? Ele perguntou hesitante. Sim. Por favor, abra a porta. Eu preciso falar com você. Lucas deu um passo em direção à porta, mas parou. As palavras no papel ecoaram novamente em sua mente. Não responda. Não olhe. Ele lutava contra o impulso, enquanto a voz do outro lado ficava mais insistente. Agora, ela chorava, implorando por ajuda. Lucas, me ajuda. Eles estão aqui. Por favor, abre. A culpa o corroía. E se realmente fosse Júlia? E se ela estivesse em perigo? Ele não podia ignorar. Com a mão trêmula, ele girou a fechadura. Quando abriu a porta, o corredor estava vazio. Apenas o som do vento e o ranger leve de uma janela aberta. Nenhum sinal de Júlia. Ele fechou a porta rapidamente, sentindo-se cada vez mais aprisionado pela própria mente. Foi então que viu algo no chão. Uma marca negra, longa e irregular, como se algo tivesse sido arrastado pelo apartamento.
Ela começava do lado de fora da porta e seguia pelo chão até o centro da sala. Lucas seguiu a marca com os olhos, hesitante. Quando chegou ao ponto final, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma fotografia. Era ele sentado no café, exatamente no momento em que olhou para o homem misterioso. No verso da foto, havia outra mensagem, escrita com uma tinta avermelhada que ainda parecia fresca. Agora é a sua vez. A luz piscou uma última vez e se apagou. O som voltou, mais alto, mais intenso, preenchendo todo o espaço. E Lucas soube que, como Júlia, ele também estava perdido. E então, o que você faria se estivesse no lugar de Lucas? Você acha que ele poderia ter evitado esse desfecho? Ou já era tarde demais? Será que o estranho no café era apenas o começo de algo maior? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua teoria. Curta e compartilhe este vídeo para levar essa história adiante. Não se esqueça, escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando nossos conteúdos de arrepiar. Nos vemos no próximo vídeo.